O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado. Reunindo os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias haveria de nascer. Em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os sábios do Oriente e procurou saber deles cuidadosamente quando é que a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide, procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, porque também eu quero adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram em casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Então, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o acontecimento que nós hoje estamos celebrando tem um nome popular: Festa dos Reis Magos. Assim como os 3 reis magos que seguiram a estrela guia, a bandeira segue em frente, atrás de melhores dias. Acabamos de cantar no hino inicial. E tem o nome litúrgico de Epifania, uma palavra de origem grega que significa manifestação, aparição. Não bastava que o Salvador nascesse, era preciso que o mundo todo tomasse conhecimento desse fato. No ato de adoração desses 3 sábios vindos de terras estrangeiras, está simbolizada essa manifestação de Jesus a todos os povos. Naquele momento era apenas um símbolo, hoje é realidade. E essa longa caminhada dos magos do Oriente, de sua terra até Belém, traz alguns pontos de coincidência para iluminar a nossa própria caminhada ao longo da vida, ao longo do tempo. De onde? Para onde? Do lugar onde nós estamos para o lugar onde nós queremos chegar. Qual é o lugar onde nós queremos chegar? É o lugar de nossa paz, é o lugar de nossa plenitude, de nossa realização. O Evangelho diz que os 3 viram uma estrela nova, brilhando no Oriente. E como eram homens de estudo e de reflexão, descobriram nessa estrela um sinal novo e desafiador e fascinante. E resolveram aceitar o desafio e acompanhar sua trajetória. Isso
de enxergar estrelas muito distantes, estrelas que nos fascinam, que nos convidam a partir, a empreender uma longa viagem com um destino incerto, mas a viagem dos nossos sonhos, isso é próprio da nossa natureza humana. Como diz o poeta pernambucano, Manuel Bandeira, vou-me embora para Pasargada. Aqui eu não sou feliz, lá sou amigo do rei, vou-me embora para Pasargada. De vez em quando, nós também temos essa vontade de ir embora para Pasargada. Ou como escreve Santo Agostinho, o mundo é um livro aberto. Quem não viaja só lê a primeira página. A experiência de cada um de nós revela isso, que nossa vida toda é uma longa viagem, cheia de surpresas e peripécias. A primeira aventura que nós temos que empreender é de nós para nós mesmos. É de nossa imagem visível exterior para essa intimidade profunda dentro de nós, a fim de nos conhecer melhor. Quem somos? O que queremos? Para onde vamos? Santo Agostinho escreve: as pessoas viajam para admirar a altura das montanhas, as imensas ondas dos mares, o longo curso dos rios, o movimento circular das estrelas. No entanto, elas passam por si mesmas sem se admirar. Passam por si mesmas e não se admiram. No entanto, essa primeira aventura não tem como finalidade permanecer em nós mesmos, e sim nos preparar, nos fortalecer para uma outra viagem muito mais importante, ao encontro do nosso semelhante. Com ele é que nós vamos cumprir o mandamento maior de nossa fé e experimentar a alegria suprema da vida, amar e ser amado. É Santo Agostinho novamente quem escreve: não vês que somos viajantes? E tu me perguntas o que é viajar? Eu respondo com a única palavra: é avançar. É preciso que nunca estejas satisfeito com o que és, para que sejas um dia o que ainda não és. Não fiques parado no meio do caminho. Parte ao encontro do outro. Essas duas aventuras nos animam e preenchem nossas aspirações, mas não todas. O coração pede mais, e nós somos convidados à terceira aventura, à terceira viagem para chegar à nossa plenitude, à nossa plena realização em alguém maior do que nós mesmos, em Deus. Portanto, ser, amar e adorar. São esses os pontos de partida e de chegada dessa nossa belíssima epopeia que é a vida. Agora, vamos aplicar essas ideias ao que nós estamos enfrentando. Estamos deixando para trás um ano em que nossos sonhos e nossos planos de viajar foram boicotados por uma enorme tragédia que é a pandemia do coronavírus. A partir de agora, vamos entender viajar no seu sentido mais amplo, significando locomover-se livremente de acordo com os nossos desejos. E agora, no início do novo ano, o boicote continua. As perdas, os medos, as dúvidas, as incertezas não são menores. É verdade que surgiu no horizonte uma estrela maravilhosa. Uma estrela que nós chamamos vacina. Vacina contra a pandemia. Mesmo assim, nós ainda estamos intranquilos. Porque
somos ameaçados por uma nova onda do mesmo vírus permutado e misterioso. E nós não podemos, não devemos simplesmente continuar caminhando enquanto muitos companheiros são abatidos e tombam no meio do caminho. O que foi que houve? O que é que está havendo? Passados 10 meses, não é mais um único, são agora 2 vírus que nos perseguem. É o coronavírus e é o vírus não menos mortal da nossa cegueira diante da realidade. Não aprendemos as lições do primeiro tempo. Escutávamos vozes de advertência vindas de toda parte da terra. O mundo nunca mais será o mesmo. Mas com o tempo, esquecemos. E hoje preferimos não abrir os ouvidos ao eco desses clamores. Preferimos escutar as palavras contrárias. Nada vai mudar. Tudo será como sempre foi. Não admitimos nenhuma perda de lucros, nenhuma perda de prazeres, nenhuma perda de poderes, nenhuma perda de privilégios, nenhuma perda de liberdade. Por trás dessas vozes se escondem outras ordens de um poder superior. É o poder econômico, representado pelas grandes empresas, pelos grandes bancos, pelas políticas neoliberais. Elas não dizem nada, não precisam falar, simplesmente comandam e controlam o destino material do mundo e das nossas vidas particulares. E uma multidão, como um rebanho de idiotas, se submete. Relaxa os cuidados com a vida, com vacina ou sem vacina, com estrela ou sem estrela, aglomera-se, com máscara ou sem máscara, e nem percebe que pode estar caminhando para a morte. Para estes valem as palavras de Jesus no Evangelho: se vocês fossem cegos, não teriam culpa, mas como vocês têm olhos para ver, seu pecado é bem maior. E valem as palavras do Papa Francisco: o risco é sermos contaminados por outro vírus ainda pior, o vírus da indiferença egoísta, o vírus que se infiltra no pensamento de que a vida é melhor se for melhor para mim, e tudo vai mudar para o bem se for bom para mim. Nem cientistas, nem outros pesquisadores detectaram os culpados da primeira onda de pandemia, embora a maioria concorde que ela não emergiu do nada. Ela resultou de um erro fatal na administração do meio ambiente sob nossa responsabilidade. Ela emergiu das sementes venenosas que em algum momento nós plantamos no útero da Mãe Terra. Emergiu dos nossas contínuas transgressões contra as leis irrevogáveis da natureza. Deus perdoa sempre. Nós perdoamos algumas vezes, a natureza não perdoa nunca, escreve o Papa. Quando o último peixe desaparecer das águas e a última árvore for removida da terra, então o homem compreenderá que ele não pode comer dinheiro, proclama um cacique indígena de uma tribo dos Estados Unidos. Nós não podemos fechar os olhos, nem os ouvidos para as provas da nossa culpa humana. A destruição da consciência ética, da consciência moral, gerando sistemas opressores, já provocou infinitamente mais mortes do que o coronavírus. E essa repetição contínua de crimes contra a ecologia nos fez chegar a terríveis impasses, como esse, o impasse de não sabermos
Como foi que o inimigo chegou? E agora ainda é pior, de não sabermos por que o inimigo está voltando. Apesar de tudo isso, minhas irmãs e meus irmãos, o Covid-19 carrega em seu interior a possibilidade de superação. A cruz da pandemia nos ensinou que onde houver grande dor, há também urgência de mais amor. E que na grande crise aflora o lado bom dos seres humanos. Disso nós tivemos provas comoventes e convincentes. Vimos coisas maravilhosas. A abstinência compulsória de bens supérfluos nos forçou a redescobrir os valores fundamentais de nossa vida, as coisas simples, a convivência familiar, a partilha dos sentimentos, a solidariedade. Experimentamos vivencialmente como nós somos uma única humanidade. O que acontece com um acontece com todos. Quando um sofre, todos sofrem. Assistimos a um despertar da consciência coletiva, forçando os poderes constituídos a priorizar a vida do povo acima dos seus planos de dominação. Nós assistimos também a um fenômeno inigualável, um elemento insignificante da natureza, invisível ao olho nu, mostrando e provando que nós somos mortais, desmascarando esse delírio de prepotência daqueles que se arvoram em senhores do mundo. A expressão mais forte dessa realidade foi a queda do poderoso chefão da nação mais poderosa da terra. Adeus, Trump, o mundo não precisa de gente como você. Nós também descobrimos como é inútil confiar nosso destino aos ídolos do poder econômico, do mercado financeiro. Eles esconderam suas fortunas e ficaram indiferentes ao desespero das pessoas. Por outra parte, nós também percebemos como tudo aquilo que nós amamos pode ser tirado de nós um dia. Mas o amor não. O amor volta sempre, em outras formas e em outras pessoas. Nós testemunhamos exemplos supremos de pessoas sacrificando suas vidas para salvar vidas alheias. Um dia acordamos com essa manchete nos jornais da cidade. Uma enfermeira e 2 técnicas de enfermagem morreram infectadas enquanto cuidavam de doentes também infectados pelo mesmo vírus. Um exemplo desse, um sacrifício tamanho, pesa em favor da humanidade, em favor da bondade humana, infinitamente mais do que a insanidade do chefe de nossa nação, negando a realidade da pandemia, negando a tragédia dos mortos, negando a eficácia da vacina, como se estivesse cego, surdo, mudo, paraplégico e débil mental. Tudo isso, minhas irmãs e meus irmãos, prova que essa estrela dos magos não se apagou. As estrelas não se apagam, nunca. O que acontece é que nós deixamos de enxergá-las. E deixamos de enxergá-las quando nuvens espessas se interpõem entre elas e a nossa visão. Se nós afastarmos essas nuvens, elas começarão a indicar-nos outra vez o caminho. E nós afastamos essas nuvens espessas, se nós aceitarmos uma mudança radical de hábitos e de estilo de vida na convivência humana, dando primazia à simplicidade e à fraternidade. Se aceitarmos uma revisão total de valores e crenças
dando lugar primeiro à vida, ao direito à vida, acima dos interesses dos sistemas sociais, políticos ou econômicos. Se nós destruímos de uma vez por toda esses ídolos da sociedade de consumo, vencendo a cobiça dos bens supérfluos, da posse de bens supérfluos, sentindo um gosto de veneno em qualquer coisa que não sejam as coisas de que precisamos apenas para viver em paz e em alegria. Se nós também abandonamos a companhia daquelas pessoas que se mostram cordiais e amáveis diante de nós, porque só nos querem ver fingindo. Todo o sistema em que vivemos nos querem viver, querem que nós vivamos de aparências e de futilidades. E se nós enxergarmos, voltarmos a confiar no Deus da vida, Ele nos dá sementes de todas as possibilidades, inclusive da possibilidade de nós reinventarmos nossa vida e de nos reinventar depois dessa pandemia. E se finalmente nós voltarmos às ruas mais humanos, compreendendo por fim essa última verdade: se Deus é amor, nós viemos a esse mundo para agir em nome do amor e da fraternidade. O Evangelho deixa claro que aqueles 3 reis magos caminharam para Belém, guiados por uma luz brilhando no firmamento. E quando essa luz se apagou, eles prosseguiram no caminho, na luz da fé e da esperança. Mostra-nos também que eles não desistiram, nem desanimaram quando o rei Herodes tentou impedi-los chegar ao seu destino. E caminharam juntos, do começo até o fim. Nenhum foi mais à frente para chegar primeiro, nenhum confiou apenas em suas próprias forças. Pois bem, nós temos uma viagem irrecusável. Não podemos recusar essa viagem, que começou no dia 1º de janeiro e vai terminar no dia 31 de dezembro. Para viajarmos bem, aprendamos essas lições dos Reis Magos e não percamos de vista essa dura realidade, que as nuvens espessas do coronavírus continuam impedindo que a gente veja inteiramente a estrela, mas há outras estrelas que nós podemos ver, à luz da fé e da esperança. Vençamos, pois, toda a tentação do medo e da incerteza que quer nos impedir de caminhar, apesar de não enxergarmos bem a estrela guia. O resto é graça. Tudo é graça para quem vive da fé. E a graça de Deus muitas vezes se manifesta de surpresa, quando menos esperamos. A qualquer hora, quando Ele quiser, Ele vai refazer sua epifania, sua manifestação na nossa vida, na vida do mundo. Então nós compreenderemos que de fato o mundo nunca mais será o mesmo. Amém. A minha alegria de poder todos os domingos celebrar essa Eucaristia com vocês me leva a lhe fazer um pedido para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.